Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de um delicioso frango assado. Essa receita é tão especial que serve para qualquer festa. E fica comigo até o final porque eu vou lhe ensinar uma receita brinde. É a minha farofa incrivelmente crocante. Vamos lá para o passo a passo? Pessoal, olha, o sal, a gordura, a acidez e o calor, você pode usar tudo isso ao seu favor. E é exatamente isso aqui que eu vou fazer nessa receita. Aqui eu tenho 20 ml de molho shoyu, 20 ml de suco de limão. O suco de limão eu apenas espremi o limão e depois passei na peneira. A mesma coisa eu fiz com o suco da laranja. Passei pela peneira. 30 ml de suco de laranja. Aqui eu tenho 2 laranjas. 1 colher de sal. 2 colheres de limão pepper. Pessoal, esse tempero aqui, ele é maravilhoso. São raspas de limão com ervas, sal, pimenta. Muito bom, uma delícia, vocês vão amar. Vou precisar também de 2 dentes de alho e eu passei ele no lado mais fino do ralador. E vou usar creme de leite. Creme de leite, Ediva? Sim, o creme de leite é a gordura que eu preciso. Essa é uma receita que tem um sabor incrível. E se você não souber usar todas essas coisas aqui ao seu favor, você pode colocar a receita a perder. Esse frango, ele é fresco, você compra em granjas. Dê preferência, quando você for fazer essa receita, em comprar um frango fresco. Quando você compra o frango em granjas, ele vem sem as vísceras, mas mesmo assim, quando você chegar em casa, termine de higienizar. Vocês vão perceber que fica bem melhor. Esse é um frango grande, é um frango de 3 quilos. Pronto, o nosso maravilhoso frango já está temperado. E desse jeito que está aqui, eu não vou levar para assar. Eu tenho que deixar descansar por no mínimo 8 horas. Coloque em um saco plástico. Você também pode colocar em uma vasilha de vidro com tampa. Aproveite tudo. Vou colocar em outro saco, porque esse saco aqui, ele é fino. E eu vou deixar na geladeira por no mínimo 8 horas. Se você quiser deixar mais tempo, melhor ainda. Você pode temperar o frango um dia antes, colocar na geladeira e no dia seguinte você vai assar. E depois de 8 horas eu volto. Prontinho, pessoal. Passado 8 horas... Agora eu vou colocar para assar. O cheiro desse frango, gente, é tão maravilhoso. Vocês vão amar. Cadê seu caderninho? Não guarde ele não, eu vou precisar dele. Essa parte aqui do frango, que é a asa, você não vai deixar no frango para assar. Porque essa parte aqui, ela queima muito fácil. Então, você tire e guarde para fazer uma canja. Eu amo canja, você também? Coloque em um saco plástico, congele. E quando você for fazer uma canja, uma sopa, você coloca, fica muito bom. O caldo aqui, eu não tiro, eu deixo. Eu vou precisar de um barbante, porque eu vou amarrar aqui, ó, as coxas. Eu não tenho barbante, mas eu tenho um fio de juta. Eu vou cortar um pedaço aqui.
O meu forno já está pré-aquecido, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E você tem que colocar com o forno aquecido em 200 graus. Se você não tiver uma forma como essa, eu não quero que você deixe de fazer. Eu já assei esse frango em uma forma apenas com uma grade de um forno por cima. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. As partes mais duras do frango são as coxas e as sobrecoxas. Então, você tem que colocar para assar no forno com a coxa virada para o fundo. Você vai colocar lá no fundo assim, ó, no forno. E o forno ele aquece assim, ó, de baixo para cima. E você vai colocar na segunda grade. Não coloque embaixo, vai ser na segunda grade do forno. E em momento nenhum eu vou virar esse frango. Não tem necessidade de virar, pessoal, de jeito nenhum. Tá? Agora eu vou levar para o forno. Depois de 40 minutos eu tirei do forno para mostrar para vocês uma dica. Como saber se o frango já está assado? E você vai fazer o seguinte, vai pegar na coxa e vai balançar. Eu tô percebendo aqui que não está relaxado. O osso aqui, ó, na articulação aqui da coxa, fica bem relaxado. E eu tô percebendo aqui, ó, que não está. Então eu vou levar lá para o forno ainda. Vou colocar lá no forno do mesmo jeito, com as coxas voltadas para o fundo do forno. Não tente tirar da forma agora, deixe esfriar, porque o frango aqui ainda está terminando o processo de cozimento dele. E eu já percebo aqui aquela dica da coxa, ela tá bem molinha. Eu vou pegar aqui bem de perto, para que vocês possam ver. Tá bem soltinha, viu? Se eu puxar aqui, ela solta. Então, essa dica aí, ela é muito importante. Tá bem soltinha, pessoal. Se eu fizer assim, ó, para esse lado de cá, ela solta. Para decoração, eu vou usar folhas de alface. Elas estão higienizadas. E agora, eu vou secá-las. A decoração, você pode fazer qualquer uma aí de sua preferência. Eu vou mostrar como eu faço a minha. Eu vou usar pimenta biquinho, e é um tipo de pimenta que não arde, salsinha, cenoura ralada no lado mais fino do ralador, laranja e uma deliciosa farofa. Essa farofa, ela é de manteiga, com cebolas douradas, e essa farofa, ela é crocante. E eu vou mostrar para vocês como que eu deixo ela crocante. Vamos lá para o passo a passo? Para a receita da nossa farofa de cebola douradas, vamos precisar de 3 cebolas. Aqui eu coloquei em média 3 colheres de sopa de azeite. Corte as cebolas assim, ó, em meia lua. E faça isso, que esse detalhe na farofa deixa a farofa com uma aparência muito linda. Agora refogue. Refogue a cebola em fogo baixo. Tenha cuidado para não queimar. Deixe apenas douradas. As nossas cebolas já estão no ponto. Desligue o fogo. Olha só, pessoal, como elas ficam lindas, douradas, ficam perfeitas. Agora eu vou tirar as cebolas aqui do azeite. Esse azeite aqui, você não vai jogar fora. Você deixa guardado quando você for refogar um arroz, fazer um frango, alguma coisa, você usa ele. E agora eu vou adicionar aqui, ó, 2 colheres de sopa de manteiga. Aí você pode estar se perguntando, por que Ediva não refogou a manteiga junto com a cebola? É porque a manteiga, ela tem facilidade de queimar. Então, eu prefiro derreter ela e depois colocar a cebola aqui. Agora eu vou derreter. Aqui eu tenho 400 gramas de farinha de mesa. Essa farofa de manteiga com cebolas douradas, gente, é tudo de bom. Agora adicione as cebolas douradas. Agora eu vou levar para o fogo baixo, bem baixinho, viu, pessoal?
E vou ficar fazendo isso aqui, ó, de um lado para o outro por uns 3 minutos. E tome cuidado, porque ela queima fácil. Então, você tem que sempre misturar assim. O segredo de uma boa farofa é você levar ela para o fogo e ficar misturando assim, ó, por uns 3 minutos, fogo bem baixinho. Façam aí e depois volta aqui e fala para mim nos comentários se você percebeu diferença porque você torrou um pouco a farinha. Agora coloque em um refratário. Não deixe a farofa esfriar na panela, porque ela vai queimar. E para colocar o ingrediente final, deixe esfriar. E o ingrediente para deixar essa farofa mega crocante, eu uso batata palha extra fina. E o grande segredo é você colocar aqui na farofa com a farofa fria. Você vai colocar uma porção, em média aqui, 100 gramas, pessoal. Anote aí no seu caderninho, 100 gramas. Essa farofa é uma farofa tão saborosa, mas tão saborosa, que você vai surpreender os seus convidados e familiares aí. Se você perceber que aí na sua casa não tem necessidade de colocar um chester na mesa ou um peru, você pode colocar um frango com essa apresentação e fica lindo, fica muito bonito. Eu paguei nesse frango aqui R$ 41, um frango de 3 quilos. E olha só, pessoal, como ele fica lindo, fica perfeito. Gente, fala aqui pra mim nos comentários, alguém já viu um filhote de chester? Um chesterzinho? E também nunca tive um vizinho que tivesse uma criação de chesterzinho. Se é um criatório de galinha, é um galinheiro. E se for de chester, chesteiro? Ai, gente, fiquei confusa agora. Eu nunca vi. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Na verdade, o chester é um frango desenvolvido para servir nas festas de final de ano. E assim é o famoso chester. Olha só, pessoal, como solta fácil. Aquilo que eu falei, quando ela está bem assada, solta fácil. E agora eu vou experimentar, né? Hum. Que sabor maravilhoso! Vocês precisam provar desse tempero. Muito bom. Esse mesmo tempero você pode fazer para um chester ou para um peru. Só que no caso do chester ou do peru, você vai ter que deixar mais tempo na geladeira para que pegue ali mais sabor. E agora deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Não conta para ninguém não, viu? Eu não coloco assim inteiro na mesa e eu vou mostrar para vocês. Isso é uma coisa muito particular de cada pessoa. Eu estou mostrando como eu faço aqui na minha casa, que eu gosto de cortar, porque aí a pessoa se serve sem estar pegando em todo o frango ali. E é assim que eu faço. E essa sobra aqui, viu, pessoal? Eu como depois escondido. E assim eu coloco na mesa. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E para não perder as dicas e os segredos do canal Bistrô dos Salgados, se inscreva no canal e ative todas as notificações. A equipe do canal Bistrô dos Salgados deseja um feliz ano novo para você e para a sua família. Um forte abraço e até o próximo vídeo.